Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 ao 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvi o que vós ouvis e não o ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, Jesus exulta de alegria no Espírito Santo. É uma alegria profundamente espiritual, que nasce ao ver a obra do Pai brotar no coração dos mais simples. E esse momento acontece logo após o retorno dos 72 discípulos que foram enviados por Ele mesmo em missão. Eles voltaram maravilhados e Jesus também se enche de alegria. Então, esses discípulos que foram enviados em missão, eles retornaram dizendo a Jesus que até os demônios lhe obedeciam. Eles não acreditavam na grandeza daquilo que eles mesmos viveram. E Jesus percebe algo. Deus escolheu agir justamente através dos mais pequeninos. Não foram os mestres da lei, nem os doutores do templo que realizaram o prodígio. Foram os discípulos simples. E é diante disso que Jesus eleva ao Pai um louvor cheio de ternura. Poucas vezes na Bíblia nós vemos Jesus manifestar explicitamente a sua alegria. E aqui não é uma alegria humana, é a alegria no Espírito. É a alegria de quem vê o plano de Deus acontecendo diante dos seus próprios olhos. É a alegria de perceber que os mais humildes compreendem o que os mais orgulhosos rejeitam. É a alegria da salvação que chega aos mais simples. Então Jesus eleva um louvor ao Pai, porque o Pai escondeu os mistérios do reino dos sábios e dos entendidos. Não porque Deus rejeita o conhecimento, mas porque o conhecimento sem humildade vira total cegueira. Os mestres da época, eles achavam que sabiam tudo sobre Deus, mas estavam fechados para o novo. Já os pequenos, os pobres, os humildes, eles tinham o coração livre para acolher a revelação. E Deus sempre se revela primeiro a quem se abre e se deixa conduzir por Ele. O orgulho, meu irmão, é um véu que impede o homem de enxergar Deus. A soberba não combina com o Evangelho. Quem se considera autossuficiente não consegue perceber a graça de Deus quando ela chega. E a fé não floresce em corações endurecidos. E é por isso que Jesus declara: sim, Pai, assim foi do teu agrado.
E Jesus diz também: ninguém conhece o Pai senão o Filho. A revelação de Deus passa por Jesus. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a chave de acesso. Israel conhecia Deus como Criador, Senhor, Libertador, mas não o conhecia como Pai. Então, somente Jesus é que revela essa intimidade divina que ele tinha com o Pai, e ele queria que os seus discípulos e todos aqueles que o ouviam também viessem a ter. Então, tudo o que sabemos sobre Deus vem de Cristo. Sua palavra, seus gestos, seus milagres, tudo revela o coração do Pai. Quem quer conhecer Deus de verdade, precisa olhar primeiro para Jesus. Não há outro caminho, porque ele é o único caminho. Outra filosofia, outro mestre que possa revelar o Pai não existe. Somente Jesus é que o faz. Ele é a manifestação plena da misericórdia e do amor divino. Jesus se volta aos discípulos e diz: felizes os olhos que veem o que vocês veem. O discípulo não tinha plena noção do privilégio que eles estavam vivendo. Profetas anunciaram a vinda do Messias por séculos, mas não viram a sua realização. Reis como, por exemplo, Davi, Salomão, desejaram contemplar o Salvador, mas não o viram. E agora, pequenos pescadores, humildes agricultores estão diante dele. Nós também somos bem-aventurados. Nós temos acesso ao Pai através dos sacramentos, através da palavra, através da Eucaristia, através da própria igreja, a vida de oração. A nossa vida de oração, tudo revela o Pai. Então nós temos acesso àquilo que gerações sonharam e esperaram. Vivemos hoje o Evangelho não apenas como memória, mas como algo presente. Por isso nós somos chamados a reconhecer o privilégio da fé. Os discípulos quase não percebiam a grandeza de estarem com Jesus. Do mesmo modo, às vezes nós também recebemos a Eucaristia sem consciência do mistério que está ali implícito. Lemos o Evangelho sem perceber que Deus fala conosco. Estamos cercados de bênção e muitas vezes não nos damos conta da grandeza e da beleza do que nos foi revelado. Então os discípulos ficaram impressionados com os milagres que eles realizaram em nome de Jesus. Mas Jesus nos lembra que aquilo não era mérito humano, era o Pai agindo através de corações dóceis. A missão não nasce da habilidade, mas nasce da entrega, a entrega total. É sempre Deus quem faz, mas Ele precisa fazer e quer fazer através dos corações dos simples. Então Jesus continua escolhendo os pequenos para revelar o seu amor. A viúva que reza no silêncio, o pai de família que luta pelos filhos, que sai para trabalhar de madrugada, de sol a sol, a mãe que entrega a sua dor a Deus. A simplicidade ainda é o lugar preferido do reino dos céus. Esse evangelho nos chama a rever a nossa postura interior. Será que temos a humildade dos discípulos? Ou temos a rigidez dos sábios e entendidos da época? Deus não pede perfeição, Ele pede abertura de coração. A porta do reino é pequena, passa apenas quem se abaixa. Nós poderíamos chamar esse trecho de Lucas de o evangelho da alegria divina e da humildade espiritual. É o evangelho que revela Deus, que prefere os simples.
É o evangelho que mostra Jesus agradecendo ao Pai pelo coração dos humildes. É o evangelho que nos lembra que nós somos privilegiados por ouvir, ver e tocar o mistério da fé. E é o evangelho que nos chama a sermos pequenos para que o reino cresça em nós. E que a graça de Deus infunda em nosso coração esse mistério que vivemos no dia de hoje. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe a sua família e que nós também possamos, assim como os discípulos, nos alegrar porque o Pai se revela através de nós, da nossa pequenez.